Bem-vindos aí de volta para mais um Direto do Forno. Essa é a terceira, se der tudo certo, essa é a terceira. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É Hebreus 11, 6 que diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E que o Senhor abençoe essa leitura aos nossos corações. Temos falado aí bastante sobre o que preenche a nossa vida. Falamos sobre as batatas, dizendo que se a gente descasca, se tira a casca dela, ela fica sem nutrientes. Isso tem muito a ver com o nosso nossa próxima receita, que é geleia. Geleia é extremamente antigo. E ele era usado o seguinte: era frutas cobertos com mel. Porque mel, ele é um conservante. Mel ajuda a conservar os nutrientes, as propriedades da fruta. E ao andar do tempo, foi trocado o mel por açúcar. Então, açúcar se tornou o ingrediente principal em vez do mel. Que a mesma função do mel, a açúcar faz, que ajuda a conservar aquela nossa fruta. Então eram amassados, e jogado mel, era depois jogado açúcar. E, dentro das frutas e até mesmo dos legumes, existe uma coisa chamada pectina. E essa coisa, ela é uma substância que ajuda as frutas a ficar gelatinosa. A geleia, a gelatina, vem justamente dessa pectina. E algumas frutas, como a do morango, tem pouco disso. Então, para ajudar, nós colocamos um pouco de limão, para ajudar a dar mais essa resistência, essa substância gelatinosa, porque frutas cítricas são ricas justamente nisso. Isso é um pouco parecido com a nossa fé. Fé, veja você, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé, ela exige não somente o crer, mas também o buscar. Então, ele exige o agir. Primeiro, o crer, é confiar, é você exemplificar que você acredita que Deus existe e mostrar isso com a sua vida. O buscar, ele tem de você ir atrás até mesmo de fortalecer a sua fé. Se você lê a questão de fé, a grande maioria dos versículos sempre mostra fé juntamente com uma ação. Mas tem os próprios apóstolos, logo no começo, a nossa fé é pequena. O Senhor não negou que a fé era pequena, mas Ele mostrou que se a gente buscar acrescentar. Lembra da batata? A batata, quanto mais a gente agoa, mais ela cresce. A nossa fé, quanto mais a gente agoa. Não, mas a minha fé é pouca. Mas se nós buscarmos mais em Cristo, a nossa fé ela vai aumentar. Então, como é que nós vamos fazer essa receita? É simples. Eu ia bater no liquidificador, mas não vou não. Eu estou aqui com 400 gramas de morango picadas. Vou colocá-la aqui. Esses morangos que eu estou usando, eles são morangos congelados, viu? Então você pode usar assim, morango congelado.
como não vou fazer geleia mesmo, eu vou fazer uma coberta de bolo, eu sempre gosto de usar menos quantidade de açúcar. Então, é assim, é a metade de açúcar para a quantidade de coisa que você está usando. Só que aqui eu vou usar menos. Então aqui eu tenho 130 ou 150, depende de cada um de vocês. E como é 400 gramas, se fosse 500 era... Eu estou com o errado aqui. Já ia botar de novo menos. Aqui, é esse aqui. O limão era o seguinte, se fosse 500 gramas seria meia colher de mesa, né? Ou de sopa, né, como a gente conhece. Então eu vou colocar um pouco menos que uma colher de sopa. Para ajudar nessa concentração. E aí, vamos ligar o fogo. E aí, a gente vai mexendo. Eu vou começar mexendo com uma colher de pau, que é mais fácil até de manusear. E logo no final, daqui a uns 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos, quando a gente retornar, eu vou estar com uma espátula para ajudar vocês a entender um pouco mais do ponto e saber qual o ponto que eu posso parar de esquentar as nossas frutas. Se você quiser, você pode bater no liquidificador, você até pode usar um amassador de batatas para deixar sem pedaços. Aí é com cada um, tá certo? Então, vamos deixar isso aqui fervendo. Daqui a pouco a gente volta praticamente com pelo menos 2 receitas já prontas aí pra gente. A receita da gelatina ou da geleia, que eu vou colocar em cima de um pudim que eu vou fazer. Isso aí a gente não vai ver agora, mas lembra do cheesecake? Pronto, eu coloco ele em cima do cheesecake. E as nossas batatas que estão quase prontas também. Então, até daqui a pouco para ver os resultados de algumas das coisas. Que Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco. E aí, estamos de volta. Como vocês estão vendo, já estou com uma espátula na mão. Eu vou trazer um vídeo um pouco mais para perto. Estou aqui fazendo tantas coisas aqui, tanta comida. E ainda tem gente lá fora fazendo mais comida. Ou seja, não vai faltar comida aqui esses dias, não? Pronto, como você pode ver, eu vou passar o dedo aqui, ó, e ele vai ficar. Ele vai ficar. Se ele ficou, então olha, tá ótimo. E aí, agora é só deixar esfriar. Mas se por acaso eu passei do ponto, e aí o que é que eu faço? Bota um pouquinho de água. E aí espera mais um pouquinho e vê o ponto. Tá vendo? Tá pronto. Eu achei que tá no ponto, mas tá quente e a gente não vê o gosto tanto. Mas aí o que nós temos através dessa pequena receita de geleia? Nossa fé. Como é que ela anda? Nossa vida, como é que ela anda? Será que nós temos colocado Cristo no lugar para juntar mais a nossa vida, para nos ligar mais, não somente com Ele, mas também através do Espírito Santo, de nos ligar às pessoas que estão ao nosso redor? Pensa um pouco sobre isso. Deixa Deus trabalhar cada vez mais a sua fé e a sua vida dentro de você. Lembra do primeiro versículo que diz: eu não vivo, mas Cristo vive em mim?
deixa Cristo viver em ti. Deixa ele ser aquele suco ácido que vai tornar a nossa vida mais juntas, mais unida, preservada pelo açúcar, por Cristo, pelo Espírito de Deus, para a glória e honra dele. Simples receita, simples de fazer, mas aí com tanta propriedade para a nossa vida. Que o Senhor te abençoe, te use e te guie. Até o nosso próximo Diante do Forno.